Oi, Rafael. Continuando o vídeo anterior, eu estava comentando, eu fiz a leitura do capítulo 6, versículos de 1 a 8 de Gênesis, e estava tentando trazer o comentário exatamente que a história fala de filhos de Deus, né? Filhos de Deus, e aí a origem hebraica disso é Elohim, ou seja, Elohim normalmente é usado na Bíblia o tempo todo como seres divinos, ou seja, então filho de Deus, ou Elohim, ou seres divinos vieram, né, se agradaram das mulheres e tiveram filhas com elas. E das filhas com elas tiveram Nephilim, algumas traduções chamam de gigantes, que eram os poderosos da antiguidade. E na sequência, que Deus, né, se chateou com tudo isso e destruiu a humanidade através do dilúvio, né? E se agradou e teve benevolência com Noé. Bom, então tem duas classes que são de seres que aparecem nisso aqui. Os filhos de Deus, os Elohim, e os Nephilim, que são os filhos dessa conjunção entre os Elohim e as filhas e as mulheres do homem, as descendentes de Adão e Eva. Então, né, é uma raça híbrida, né, os Nephilim, e a origem de uns seres divinos, né, que aparecem aqui. Bom, isso tudo, normalmente a gente olha e procura passar, mas vamos olhar lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, o que diz? Está dito assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Bom, então os anjos que pecaram nos lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de ser reservados para o juízo. Será que esses anjos aqui são esses seres divinos que nós estamos indo, ou são outra classe de seres? Fica a dúvida, certo? Com tantas dúvidas que o texto bíblico nos deixa, não tem como a gente não parar para ler o livro de Enoque. O primeiro livro de Enoque, ele é um livro canônico na Igreja Cristã da Etiópia e foi confirmado nos manuscritos do Mar Morto. E o que ele narra é completamente entendível como um detalhamento dessa história. A história é que Enoque foi arrebatado para escrever e fazer o julgamento, né, a documentar, digamos assim, o julgamento desses seres pecadores aqui. E pela história lá, os Nephilim foram punidos, né, porque eles estavam só faziam maldade na terra, e eles foram punidos, foram aprisionados, e isso como servia de lição e punição aos seus pais. Quem os pais? Os filhos de Deus. Esses Elohim, esses povos, esses seres celestiais que pecaram contra Deus e vieram na terra e tiveram filhas com as filhas dos homens. Então a história do livro de Enoque 1 dá contexto para esses textos que estão na nossa Bíblia. E está no cânone o etíope e está nos manuscritos do Mar Morto. Então eu basicamente assumo como um livro complementar que enriquece a minha leitura bíblica. Livro 1 de Enoque. Então começo a entender melhor isso aqui. Ok, então tem rebelião. Aí eu começo a lembrar da rebelião do príncipe de Tiro, que estava lá no Éden, e falo, será que essa é a mesma rebelião ou é uma rebelião diferente?
minha primeira assunção nesse momento é que é a mesma rebelião. Ou seja, o príncipe de Tiro é um dos 200 que estão narrados lá no livro de Enoque. Né? O príncipe de Tiro, que é o querubim que guardava o Éden e que Ezequiel vai dizer que Ezequiel 28 vai dizer que ele se rebelou, seria um dos 200 que são narrados no livro de Enoque, como intencionalmente decidindo se rebelar contra Deus e vir para a Terra. Além disso, isso me abre um entendimento, né, dos seres poderosos da antiguidade, que quando eu olho para a história fora da Bíblia, na antiguidade, os povos mais antigos da humanidade, pela história não bíblica, são os sumérios, né? E os escritos suméricos são absolutamente síncronos com essa história bíblica que nós estamos narrando aqui. Essa história bíblica lida à luz dos livros de Enoque, né? Essa história de Gênesis 6, essa história de Ezequiel 28, lida à luz do livro de Enoque. Se você olha para tudo isso, e agora, depois de tudo isso, você vai ler os livros, vai ler os conteúdos dos sumérios, né, da história dos sumérios, a coisa fica absolutamente síncrone, né? Mas, olhando para os livros sumérios como o livro dos histórias dos inimigos, ou seja, daqueles que eram os poderosos da antiguidade, que vão ser julgados por Deus, né? Os Nephilim, os gigantes, né? Gigantes que para os humanos são considerados deuses, né? Então você vai ler lá, você vai ver panteão dos deuses, e aí nas histórias lá você vai ler que tem muita coisa que explica, enriquece essa história bíblica.